Para essa noite, eu quero pregar subordinado a esse tema: aonde está o Cordeiro? Com certeza, dentre tantas figuras que nós encontramos na narrativa bíblica, em especial no livro do Gênesis, Abraão é alguém que marca a história. Com certeza, o ministério de Abraão, a vida de Abraão, tem muito a nos ensinar. Tanto que cada parte da vida de Abraão daria facilmente uma pregação. E quando nós olhamos a vida desse homem, nós vamos perceber que a vida dele é marcada por fé e por obediência. Abraão recebe um direcionamento de Deus no meio de um tempo onde o povo estava perdido em corrupção. O povo vivia uma vida de idolatria. E Deus aparece a Abraão. E Deus convida Abraão a sair da sua terra, a sair da sua parentela e caminhar para uma terra que Deus iria mostrá-lo. É interessante observar que Deus não está dizendo para alguém que está no pior momento da sua vida em quesito financeiro. Abraão estava com a vida estabilizada. Abraão estava com a vida tranquila. Deus aparece para esse homem e diz: sai. Porque fácil é ouvir sai quando o ambiente não me conforta mais. Liga comigo. Fácil é ouvir sai quando eu quero sair. Quando eu me disponho a caminhar, é fácil obedecer essa voz. Difícil é obedecer essa voz quando o ambiente me traz comodidade, quando o ambiente me traz estabilidade. Só que entenda isso aqui: Deus gosta de pegar a gente na zona de conforto e falar: sai. E aí Deus aparece a esse homem e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não estou falando aqui de alguém perfeito, mas eu estou falando de alguém fiel. Abraão sai, ele obedece a voz. Porém, ele não obedece por completo e ele leva alguém com ele. E aqui está um grande problema, porque obedecer pela metade sempre trará problemas futuros. Quando eu obedeço pela metade, eu carrego o Ló na bagagem. E vai chegar uma hora que vai trazer conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas você percebe que esse conflito não seria gerado se ele tivesse obedecido por completo? Se ele sai e não leva Ló, esse conflito já era evitado. Alguns conflitos que nós vivemos no decorrer da nossa vida, a culpa não é de Satanás. Entenda isso aqui. A gente precisa parar de culpar o diabo, porque a culpa muitas vezes é nossa de levar Ló com a gente. Aí você se pergunta: por que eu estou passando essa tribulação no meio familiar? Por que eu estou passando tanta coisa, tanta contenda? E Deus está dizendo: foi Ló que você levou. E aí eles precisam se separar, porque ambos haviam grandes propriedades. E aí aqui é interessante, porque Abraão deixa Ló escolher primeiro. Abraão dá a oportunidade para que Ló escolha o lugar que ele quer ir. E o texto diz que Ló levanta os olhos e observa as campinas verdes. Ele diz: é aqui. É aqui que eu vou estabelecer o meu lugar, é aqui que eu vou estabelecer a minha família, a minha casa, porque é bonito. Gente, Ló se ilude pela ótica visual. Ele é direcionado pelaquilo que vê. Já Abraão fica com o que sobra. Só que o ambiente que Ló vai, depois nós vamos perceber que será destruído Sodoma e Gomorra. Já o ambiente que Abraão vai, permanece.
Ló foi guiado por uma ótica visual. Abraão foi guiado por fé. Ló escolheu pela sua visão. Abraão escolheu pela visão de Deus. Eu vou liberar uma palavra do céu. O GPS de Deus não erra o endereço da promessa. Alguns escolhem pela vista, nós escolhemos pelo direcionamento de Deus. Eu vou liberar uma palavra. Às vezes o lugar que Deus faz com que a gente vai não é bonito. Às vezes Deus nos leva para um ambiente que não é aparentemente agradável. Mas escuta isso aqui, eu prefiro ser o Abraão que está na direção de Deus, mesmo no ambiente feio, do que ser o Ló que está num lugar bonito, mas Deus não está lá. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: pare de escolher as coisas pela sua vista e comece a caminhar pela fé. Eles se dividem e Abraão segue a sua caminhada, a sua peregrinação. Só que Abraão carrega uma promessa, e essa promessa de Abraão é que o mesmo seria pai, e pai de multidões. Só que, gente, essa promessa aparentemente é impossível. Abraão já era avançado de idade, sua esposa também já era avançada de idade. Para que eles pudessem gerar o filho, era somente no ambiente do milagre. E talvez alguém poderia olhar e falar assim: é impossível. Só que deixa eu falar algo no seu coração. Deus ama trabalhar na linha da impossibilidade. Quanto mais impossível for para nós, mais possível será para Deus. Para o homem, uma muralha cair sem armas era impossível, mas Deus fez a muralha cair. Para o homem, o mar se abrir era impossível, mas eu acredito num Deus que fez o povo passar de pés enxutos no mar. Para o homem, 3 jovens sobreviver dentro da fornalha de fogo ardente era impossível, mas um dia o rei teve que olhar e ver que não eram só 3, tinha um 4º homem passeando dentro da fornalha. Para o homem, um homem ser lançado dentro de uma cova de leões e sair de lá vivo era impossível, mas Deus fez Daniel entrar na cova dos leões e sair dela com vida. Para o homem, alguém sobreviver na barriga de um peixe era impossível, mas Jonas deu uma volta na barriga do peixe e voltou para o ambiente da promessa. Para um homem, era impossível um menino vencer um gigante, mas Davi pegou uma pedrinha e derrubou Golias. E aí, para fechar a conta, Lucas 1,37 diz: porque para Deus, senti graça nessa palavra, porque para Deus nada é impossível. Talvez eu estou pregando para alguém que está vivendo um ambiente onde alguém disse: para você é impossível, mas fica tranquilo, nós servimos um Deus que sempre gostou de trabalhar na linha da impossibilidade. Quanto mais impossível for para nós, mais possível será para Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E aí, quando a mulher de Abraão escuta tal promessa, o texto diz que Sara, ou Sarai, o nome é mudado depois, riu-se. Esse riu-se aqui é interessante, irmão, gosto mesmo. Porque Sara não está rindo de Deus. Sara não está rindo da promessa. Sara está rindo dela mesma. Porque na hora que ela olhou, meu amigo Vitor, e ela viu o tamanho da promessa e o tamanho dela, ela disse: a conta não fecha. Porque sempre Deus vai nos prometer algo
acima da nossa realidade. E por que Deus faz assim? É para quando acontecer, nós não olharmos e dizer: foi o meu talento, foi a minha capacidade. Quando acontecer, nós temos que olhar e dizer: se não fora o Senhor, se não fora o Senhor. Talvez você pode estar duvidando da promessa de Deus sobre a sua vida, mas eu tenho uma palavra do céu ao seu coração: descansa a sua alma, porque a promessa é e será maior do que você. Só que maior do que você e maior do que a promessa é aquele que prometeu sobre a tua vida. E aí? E aí que eu vou encurtar muita coisa aqui, mas Sara gera. E o nome do menino é Isaac, riso. Só que agora parece tanto complicado, porque Deus disse para Abraão que iria dar um filho, passou por tanta coisa para chegar a Isaac, e depois de Isaac no colo, Deus disse: me dá Isaac. Deus promete para ele um filho, Deus dá o filho, e agora Deus diz: me dá o filho. Só que é lindo isso aqui, porque Deus nunca nos pedirá algo que Ele mesmo não tenha nos dado. E sabe qual é a questão? Talvez, o texto não diz, mente de pregador, talvez Abraão começou a se apegar demais com a promessa. E nós corremos um perigo, tá? Qual o perigo? De quando a promessa chegar, nós nos esquecermos daquele que prometeu. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Ele está dizendo: eu preciso observar. Na verdade Ele sabe, mas eu preciso que você observe, Abraão, aonde está o teu coração. Porque você já percebeu que muita gente espera a promessa, e quando a promessa chega, ele esquece daquele que deu a promessa? É crente até a promessa acontecer. A promessa aconteceu, ele desvia. E aí Deus diz para Abraão: me dá Isaac. Só que aqui Abraão mais uma vez vai mostrar o seu nível de fé, o seu nível de obediência. E Abraão diz: eu dou Isaac. O texto nos diz que Abraão pega alguns servos, pega Isaac e vai em direção ao Moriá, para oferecer Isaac em sacrifício. Só que quando eles estão subindo, quando eles chegam no ambiente, Isaac começa a observar o cenário. E havia alguns requisitos, algumas coisas que eram necessárias para a oferta queimada. O que era necessário? Fogo. E esse fogo era contínuo. Era necessário também lenha, mas também era necessário um animal sem defeito. Então observe pelo menos 3 coisas que eram necessárias para a oferta queimada: fogo, lenha e um animal sem defeito. E aí eu imagino Isaac fazendo checklist e olhando: tem fogo, tem lenha, mas o cordeiro onde está? Tem fogo, e aqui eu prego, tem lenha, mas o cordeiro onde está? E parece que a pergunta de Isaac rompe a barreira do tempo. Chega no ano de 2026 e grita no coração do Josué: e o cordeiro onde está? Perceba que esse ambiente se torna um ambiente cultico. Eles estão num ambiente para cultuar, para entregar uma oferta, mas está faltando cordeiro. O fato de ter fogo nem sempre significa que tem cordeiro. O fato de ter lenha nem sempre significa que tem cordeiro. E a mesma pergunta que Isaac fez, eu faço: aonde está o cordeiro?
Aonde está o cordeiro em algumas pregações do nosso tempo, antropocêntricas, que não se importam mais em falar contra o pecado, mas querem massagear o ego humano? Aonde está o cordeiro em algumas canções que nós não ouvimos mais nem o nome de Cristo? Trocaram o nome de Cristo e colocaram outra coisa. Parece que estão querendo mesmo apagar o cordeiro. Aonde está o cordeiro em alguns cultos neopentecostais, aonde colocam kippah, colocam já rosa ungida, sal grosso, e aí o cordeiro vai ficando perdido no meio dessa bagunça. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro em algumas igrejas, aonde o momento da oferta é maior do que o momento da palavra, porque o interesse não é mais pregar o evangelho, mas é arrancar a lã da ovelha? Aonde está o cordeiro na conversão midiática de alguns cantores do nosso tempo, que dizem ser cristãos, mas continuam cantando sobre adultério, continuam cantando sobre prostituição? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro nos nossos corações, onde nós tomamos a ceia todo mês, mas não temos a capacidade de perdoar quem nos ofendeu? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro quando nós nos negamos a entregar o pão para quem precisa, para quem está necessitado, não somente de oração, mas de um alimento físico? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro em alguns ambientes que nós só vamos se tiver um pregador famoso ou um cantor famoso, e alguém, se não conseguir tirar uma foto, sai chorando, porque para ele mais importante do que a presença do cordeiro é a presença do famoso? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro na vida de muitos de nós que queremos roubar a glória de Deus para nós, e aí não pregamos mais porque é a nossa missão pregar, não cantamos mais porque é a nossa missão cantar, mas estamos fazendo por vaidade? Aonde está o cordeiro no ministério de mercenários, que só vão se primeiro tiver o Pix na conta e o valor ainda é decidido por eles? Aonde está o cordeiro? E sabe qual é o problema? O cordeiro está saindo e a gente não está percebendo. Porque em muitos lugares ainda continua tendo fogo sem ter cordeiro. Ainda continua tendo lenha sem ter cordeiro. E lenha pegando fogo traz fumaça. E aí é nessa fumaça que o cordeiro está saindo, a gente não está percebendo que a presença dele não está mais. A pergunta é: aonde está o cordeiro? E aí é interessante, porque o cordeiro vai aparecer naquele monte. E aí Abraão coloca o nome daquele lugar de Jeová Jireh. Se a gente for puxar mais no hebraico, na sua etimologia original, não é Jireh, é Irê. E qual a diferença? Muito semelhante, mas tem um detalhe interessante. Qual o detalhe? Irê é Jeová, ou o Senhor vê. E porque vê, provê. Você acha que Deus não está vendo essa bagunça no nosso tempo? Você acha que Deus não está vendo essa palhaçada que estão fazendo com o altar? Você acha que Deus não está vendo esses pastores mercenários roubando e abusando da fé de pessoas inocentes, muitas vezes, que estão só querendo algo de Deus e por isso entrega carro, casa, tudo? Deus está vendo. E sabe qual é o lindo? É que o cordeiro já veio. Só que muitos lugares estão deixando o cordeiro do lado de fora. É por isso que ele disse para Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Estou à porta e bato, então quer dizer que o culto está acontecendo e o cordeiro do lado de fora. Mas eu tenho uma palavra do céu
o Cordeiro vai voltar para as nossas reuniões. Nós clamamos por fogo e falamos: Senhor, manda fogo. Mas nós precisamos reclamar por Cordeiro, porque existe um fogo estranho também, tá? Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que quer dizer que nem todo fogo é verdadeiro. Nem todo mundo que está baixando e pulando está na presença de Deus. A prova que você serve a Deus não é os rodopios e pulos que você dá aqui dentro, mas é a capacidade que você tem de carregar o Cordeiro do lado de dentro. Alabaia séria, alabadarachô. Eu vim liberar uma palavra. Pode faltar cantor famoso no nosso altar, pode faltar pregador famoso no nosso altar, mas o Cordeiro não vai faltar. Elaia séria, badarachô, derebadará. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar uma palavra do céu aqui nessa noite. Eu não vim pregar carro, eu não vim pregar casa, eu vim falar do Cordeiro, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que breve voltará para arrebatar a sua igreja. Você pode dar um glória a Deus, ou só o Cordeiro não é bom para você? Eu não vim te entregar chave de nada, mas eu vim pregar sobre o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, mas eu estou sentindo a presença do Cordeiro aqui. Ele mandará show dele. É por isso que nós estamos vivendo um tempo, irmão, de pessoas que entram na igreja toda semana e saem com a vida do mesmo jeito. É porque estão conhecendo o fogo, estão conhecendo a lenha, mas falta-lhes conhecer o Cordeiro. Ei, Jesus. Porque a gente pode entrar no culto que tem fogo e não tem Cordeiro e sair do mesmo jeito, mas eu duvido você entrar no culto onde tem um Cordeiro e a sua vida permanecer da mesma forma. Eu vi com a palavra do céu e meu coração está ardendo para pregar. O Cordeiro vai voltar. Ela vai achando, o Cordeiro vai voltar. Que nos falte qualquer coisa, mas não nos falte o Cordeiro na nossa vida. Que nos falte dinheiro, mas não falte o Cordeiro na nossa vida. Que nos falte carro, mas não nos falte o Cordeiro na nossa vida. Você pode perder carro, mas se não perder o Cordeiro, você tem tudo. Você pode perder casa, mas se você tiver o Cordeiro, você tem tudo. Você pode perder o emprego, mas se você tiver o Cordeiro, só quem tem o Cordeiro, só quem tem o Cordeiro. Se eu fosse você, aproveitava para levantar a mão e dar glória, porque antes de você chegar aqui, o Cordeiro já estava. Ela vai dar choderebadarabaia. É o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. O que limpa o pecado é o Cordeiro, o que salva é o Cordeiro, o que faz missionária é o Cordeiro, o que levanta pastor é o Cordeiro, o que levanta pregador é o Cordeiro, o que vai voltar para arrebatar a igreja é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro. Eu não vim pregar teologia da prosperidade, eu não vim pregar a chave de nada, eu vim falar do Cordeiro. Eita, eita, ele se apresentou aqui. Alabadara, choderemadarabaia. Tá doente? O Cordeiro te cura. Tá cansado? O Cordeiro te dá força. Tá ferido? O Cordeiro te sara. É o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro, é o... Fica de pé. É o Cordeiro. Alabadara, Jesus. Há uma graça entre nós. Alabadarash. Oh, que presença. Alamandaravas. Que traz o povo para a igreja. O que faz o povo firmar na igreja não é evento com grandes nomes, mas é evento onde o Cordeiro é apresentado. É o Cordeiro. Só que falar sobre o Cordeiro nem sempre é atrativo.
mas nós não iremos mudar a mensagem. Aqui nós ainda continuaremos pregando que só o Cordeiro salva. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, obrigado. Pai, o vaso é de barro, e o que eu tenho para oferecer nem é meu e eu nem mereço, é por graça. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, que possa nos faltar qualquer coisa, se tivermos o Cordeiro, teremos tudo. Ah, Espírito Santo, renova a vida de alguém aqui, Jesus. Renova corações aqui nessa noite. Há uma graça que se movimenta entre nós. Há uma presença entre nós. Nós não precisamos de nenhum artifício humano. Quando o Cordeiro chega, o ambiente é transformado. Quando o Cordeiro se apresenta, toda ferida da alma vai sendo sarada, estancada. Oh Jesus, obrigado pela sua presença nesse lugar. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém.